Questão número 1. Y é igual a menos 3x2 mais 3, y igual a x2 menos 1. Eu quero a área entre essas duas curvas. Aí tem que ter uma noção de pré-cálculo, né? Essa primeira região aqui é uma parábola côncava para baixo. Essa segunda região aqui é uma parábola côncava para cima. Você tem que esboçar as duas regiões e depois identificar o teto e o chão, montar a integral definida. O resultado da integral definida é a área entre as curvas. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber esboçar a parábola, gente. Tem que saber. Isso aqui tem que ser básico. Se você demorar muito para esboçar essa parábola aqui, você não vai passar em cálculo de primeira. Além de saber o pré-cálculo, tem que saber com velocidade. Vou explicar aqui bem passo a passo. Onde que o gráfico corta o eixo Y, que é o que eu chamo de intercepto vertical? É só você substituir o x por zero. Substitui o x por zero. Vai ficar menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 3. Pronto. Portanto, o y vai ser igual a 3. Essa parábola, ela corta o eixo y em 3. E quem é o intercepto vertical, horizontal agora, né? Também conhecido como raízes, é só você substituir o y por 0. Então, em vez de substituir o x por 0, agora você substitui por y. Essa dica aqui para você esboçar gráfico vale para qualquer função. Em vez de ficar decorando formulazinha, você decora isso, que é mais geral. Intercepto vertical, x é 0. Substitui o x por 0 em qualquer função, você acha onde ele corta o eixo y. Se você substituir o y por 0 em qualquer função, você vai descobrir onde o gráfico corta o eixo x. Legal? Substitui o y por 0, então, isso aqui vira uma equação de segundo grau. Normalmente a gente usa Bhaskara. Se você usar Bhaskara, vai resolver. Só que tem várias formas de fazer a fórmula de Bhaskara de cabeça. Não recomendo usar Bhaskara, tá? Porque senão você vai perder muito tempo. Nesse caso aqui, é só isolar o x. Menos 3x2 é igual a menos 3. Passo o menos 3 dividindo. Então, o x2 é igual a 1. Quem é o valor de x? O x, né? Você toma a raiz dos dois lados. O x vai ser a raiz de 1. E raiz de 1 é igual a 1. Muito aluno não passa em cálculo de primeira porque esquece de colocar um mais ou menos aqui. Galera, mais 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, que número ao quadrado que vai dar 1? Tem duas possibilidades. Mais ou menos 1. Cuidado, esse é um erro muito comum. Então, quais são as raízes dessa equação do segundo grau? Mais ou menos 1. Ela corta o eixo x em 1 e menos 1, corta o eixo y em 3. Agora a gente já tem tudo para esboçar essa parábola. Tá? Não vou nem calcular vértice, não. Essa parábola aqui, ó, ela possui o vértice no eixo y. Sempre que você tem uma parábola do tipo ax2 mais bx mais c e o b é 0, ou seja, não tem aquela componente x, o vértice dessa parábola está no eixo y. Entendeu? Aí você consegue esboçar mais rápido. Essa é uma parábola côncava para cima ou para baixo? Para baixo, porque o a é negativo. Então, vai ser algo desse tipo aqui. Essa é uma parábola assim. Deixa eu só deixar ela mais simétrica. Pronto. A parábola está mais ou menos assim. Vai cortar o eixo x em menos 1. Aqui no... Vai cortar... Pera, ela é côncava para baixo. Tá errado. Ela é côncava para baixo, galera. Estou fazendo côncava para cima. Ela é assim, ó. Agora sim, agora ficou bonito. Então, ela vai cortar o eixo x em menos 1 e 1. Tudo bem? São as raízes. São os interceptos horizontais. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que conseguir esboçar uma parábola de forma rápida. Aqui eu estou fazendo passo a passo. Mas o ideal é você esboçar essa parábola em 30 segundos. Se você demorar 10 minutos para fazer esse exercício,
você não vai passar em cálculo primeiro, porque não vai dar tempo de fazer a prova. Fica essa dica aí. Ó, vai cortar o eixo y onde? No 3. Então, eu já sabia que essa parábola tem um vértice no eixo vertical. Então, eu nem precisei de calcular o vértice para esboçar ela. Essa é a primeira parte do exercício. Eu esbocei a primeira parábola. Mas, agora eu vou ter que esboçar a segunda parábola. Eu estou fazendo bem passo a passo, tá? Porque dava para fazer esse exercício aqui, ó, em menos de um minuto. Eu esboço a parábola para cima e para baixo no mesmo lugar, já calculo a área. Entendeu? Na faculdade, normalmente, os professores fazem tudo correndo para dar tempo de passar a matéria toda. Mas o meu objetivo aqui é fazer que todo mundo entenda a questão número 1. Então, vou fazer bem passo a passo. Não vou assumir que você já sabe o pré-cálculo. Não vou assumir que você já sabe esboçar uma parábola. Vamos bem devagar. Galera, em qualquer gráfico, como é que você esboça? Dica de ouro. Encontra o intercepto vertical e encontra o intercepto horizontal. Isso vale para qualquer gráfico, não é só para a parábola, tá bom? Intercepto vertical. X igual a 0. Substitui o x por 0. Se você substituir o x por 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 1, portanto o y é igual a menos 1. Fechou aqui. Vai cortar o y em menos 1. Agora, e se você substituir o y por 0? Vai ficar x ao quadrado menos 1, né? Y igual a x ao quadrado menos 1. Onde tem y, você coloca 0. Isso vira uma equação do segundo grau. Aí, se você ficar usando Bhaskara aqui, vai demorar muito para resolver essa questão. Tá? Não é recomendado usar Bhaskara aqui. Tem várias formas de você resolver uma equação do segundo grau sem usar Bhaskara. Você consegue fazer de cabeça, mais rápido. Nesse caso, é só isolar o x. X ao quadrado igual a 1. O x vai dar mais ou menos 1. É mais ou menos. Já vi muito aluno que esquece de colocar o mais. Esquece de colocar o menos, coloca só mais 1. Deleta o menos. Não vai passar em cálculo de primeira. A gente está falando de parábola, né? Tem duas raízes. Uma é mais 1, a outra é menos 1. Com isso, a gente consegue esboçar a parábola. Essa é uma parábola côncava para cima ou côncava para baixo? O que vocês acham? Qual é o número que multiplica o x2? 1. 1 é positivo. Se o número que multiplica o x2 é positivo, então essa parábola ela vai ser côncava para cima. Beleza? Então eu tenho uma parábola côncava para cima, algo desse estilo aqui. Vai cortar o eixo y lá no menos 1 e o eixo x em menos 1 e 1. Pronto, esse é o esboço. Não precisa esboçar perfeito, com escala, não. É só para você ter uma noção de onde está esse gráfico. Tudo bem? Esboçamos, então, a parábola x2 menos 1. Esboçamos a parábola menos 3x2 mais 3. Agora, você vai esboçar as duas parábolas no mesmo gráfico. Porque eu quero a região, eu quero a área entre as duas curvas. Então, a gente vai juntar as duas informações que a gente coletou ali em cima. Eu sei. Deixa eu duplicar aqui. Esse aplicativo é bom demais. Fica tudo organizadinho, com a seta. Dá para usar várias cores. Vocês estão curtindo esse aplicativo que eu estou usando? É muito bom. Rende muito mais do que uma aula presencial. Olha só. X ao quadrado menos 1. Vou colocar aqui em vermelho, para ficar mais didático, tá? É uma parábola côncava para cima. E eu já expliquei para vocês que essa parábola ela tem um vértice na origem, né? E possui as raízes em... Deixa eu diminuir um pouco ela aqui. Pronto. Ela tem raízes em menos 1 e 1. Ele vai cortar o eixo y em menos 1. Essa é a parábola vermelha, a parábola côncava para cima. Só que agora a gente vai esboçar a outra parábola. Eu vou chamar ela de parábola azul. Então, eu vou desenhar uma parábola azul aqui
E a gente já sabe que essa parábola azul, ela também passa pelos pontos 1 e menos 1. Isso é mais ou menos assim. Essa parábola azul também possui raízes em mais ou menos 1. Espera aí, deixa eu apagar essa parte. Foi. Aqui é menos 1. Aqui vai dar 1. E aonde que essa parábola azul corta o eixo Y? Vai cortar o eixo Y em 3. Com pré-cálculo a gente acha todos esses pontos, né? O iniciado está pedindo para você calcular a área entre essas duas curvas. Ou seja, está pedindo para você calcular a área que eu estou marcando aqui em amarelo. Claro que não é uma área, né, fácil de fazer. Não é uma área de um retângulo, né, que você pega a base vezes a altura. Você está no cálculo, as coisas aqui começam a ficar mais divertidas. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber calcular a área entre curvas. A chance disso cair nessa prova de cálculo é muito alta. E, para você resolver o exercício, tem que montar uma integral definida. Olha que legal. A dica que eu dou para vocês. Finge que você está aqui dentro. Você está aqui feliz demais porque está aprendendo a passar em cálculo de primeira. Finge que você está dentro dessa região. Aí você olha para cima. Se você olhar para cima, você vai ver a parábola azul, não vai? Olha aí. Olha para cima, finge que você está aqui dentro. Você vai ver a parábola azul. É o teto da região. A parábola azul, ela é y igual a menos 3x2 mais 3. Tudo bem? Esse é o teto. Agora, se você entrar nessa região e olhar para baixo, se você olhar para baixo, você vai ver uma outra parábola, que é essa parábola vermelha. Essa parábola vermelha é y igual a x ao quadrado menos 1. E o segredo para você montar a integral definida de forma rápida é teto menos o chão. Quem é o teto? É a parábola azul. Quem é o chão? A parábola vermelha. Esse é o jeito mais didático que eu descobri para explicar essa parte de área. Você sempre faz teto menos o chão. Agora, você acha que lá na faculdade o professor vai explicar assim? Claro que não. Lá na faculdade o professor já vai assumir que você sabe pré-cálculo, você sabe calcular a raiz do segundo grau. Ele vai fazer essa questão aqui em segundos. Aí dá para fazer essa questão em menos de 5 minutos. Você monta rapidinho a integral e já vai para a próxima matéria. A próxima vem volume rotacional, vem o cálculo de área quando você gira em torno do eixo Y. Você pode girar em torno do eixo X. Enfim, na faculdade é muito rápido, né? Tem muita matéria para passar. Então é por isso que os alunos têm muita dificuldade. Mas como isso aqui não é uma aula de faculdade, eu não estou com pressa. Tá? Estou indo bem passo a passo para garantir que todo mundo entenda o que eu estou dizendo aqui. Vocês gostaram desse macetezinho? De olhar para cima. Você olha para cima e enxerga o teto. Depois você olha para baixo e vai enxergar o chão. O que você põe dentro da integral definida? Teto menos o chão. Pronto, agora é só resolver a integral. Tudo bem? Porque a maior dificuldade para você calcular essa área é montar a integral definida. Depois que você monta, aí fica fácil, é só resolver, né? Gente, para finalizar esse exercício, você tem que identificar os limites de integração. Aí vamos fingir que você está lá dentro dessa área de novo. Você que está vendo essa live, você está aqui feliz demais, que finalmente entendeu a lógica, o padrão do cálculo de área entre curvas. Aí você está aqui e você vai deslocar para a direita. Desloca para a direita o máximo que você conseguir. Você vai chegar aqui, não vai? Essa área, o máximo da direita dela é aqui. Não tem como passar dessa linha que eu estou colocando. Ou essa linha será em rosa? Não tem como passar dessa linha rosa. E essa linha rosa é exatamente o x igual a 1. O máximo que você pode ir nessa região é no x igual a 1. E o mínimo? O mínimo que você pode ir... Finge que você é essa reta rosa aqui, ó. Você vai trocando para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Qual que é o mínimo que você pode ir? Lá no menos 1. Lá na extrema esquerda.
O mínimo é o x igual a menos 1. Esses são os seus limites de integração. Você vai integrar de menos 1 até 1. Então, a integral vai variar de menos 1 até 1. A integral definida está pronta, está montada. O resultado dessa integral vai te dar a área da região entre curvas. Então, assim, para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender que essa é uma questão de aplicação de integrais. Então, tem que ter alguns pré-requisitos. Você tem que saber resolver uma integral definida. Você tem que saber esboçar uma parábola côncava para cima, ou uma parábola côncava para baixo. Tem que saber resolver as equações do segundo grau. O fato é que muita gente chega lá na faculdade sem saber toda essa base. E o professor já assume que você sabe tudo isso e a aula é rápida, o professor pula vários passos, porque ele tem um cronograma para seguir. É muita matéria para passar. É por isso que eu acho que o índice de reprovação em cálculo é tão grande. Muito aluno chega despreparado e não consegue entender a aula que o professor explica na faculdade, né? Fala aqui para mim, vocês entenderam? Vocês curtiram essa aula? Vocês entenderam o jeito que eu expliquei a montagem da integral definida? Porque isso aqui foi muito informal. Isso não é uma aula de faculdade. Vocês gostaram dessa didática? Põe aqui nos comentários, porque se vocês não gostarem, se por acaso alguém não gostar, né, eu posso tentar explicar isso aqui de um outro jeito, talvez um outro jeito mais simples. Preciso do feedback de vocês, hein? Bora resolver essa integral? Essa é uma integral definida. O primeiro passo para resolver essa integral é melhorar o que está lá dentro. Você passar em cálculo de primeira, sempre tenta facilitar as coisas antes de sair resolvendo. Menos x2, menos com menos mais 1. Então aqui fica... Eu multipliquei todo mundo por menos, né? É a propriedade distributiva da multiplicação. Multipliquei todo mundo por menos. Então, em vez de integrar agora, o que eu posso fazer? Junta o 3x2 com x2. Junta o 3 com 4. Vai ficar a integral de menos 1 até 1. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Fica menos 4x2. 3 mais 1 vai dar 4. Fica mais 4. Pronto, agora está bonitinho, está pronto para você resolver a integral, né? Bom, como que você integra uma soma? Você pode separar em duas integrais. Vai ficar a integral de menos 1 até 1 de menos 4x2 dx. Mais. Aí agora você vai resolver a integral no mesmo limite de integração, de menos 1 até 1, só que agora você vai integrar o 4. Tudo bem? Integral de soma, soma das integrais. Tá vendo que eu estou indo passo a passo? Estou indo bem devagar. Não vou assumir que você já sabe integral definida. Não estou assumindo que você já sabe que integral de soma é soma das integrais. Porque lá na faculdade, o professor resolve isso aqui e em 10 segundos ele já resolveu, já vai para a próxima matéria, é uma loucura. Tá? Eu vou evitar ao máximo de pular passo aqui com vocês. Agora eu vou usar uma outra propriedade, que é tirar a constante. Sempre que você tem uma constante multiplicando a integral, você pode tirar. Então esse menos 4 sai. Sobra só o x ao quadrado. Esse 4 aqui também pode sair. Vai sobrar só o dx. Sempre que você tem uma constante multiplicando a integral, você pode tirar essa constante da integral. Agora a gente tem uma integral imediata. Qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. E o menos 4 continua aqui. Mais 4, que multiplica a integral de dx. A integral de dx é x. Aí muito aluno vem aqui e coloca um mais c. Não pode pôr um mais c, porque essa não é uma integral indefinida. Em vez de pôr mais c, você tem que variar isso aqui de menos 1 até 1. Aí agora vira um exercício de cálculo de imagem, né? Você vai usar o famoso teorema fundamental do cálculo. Tem que saber isso aqui para você passar em cálculo de primeira. Toda integral definida, você tem que usar o teorema fundamental do cálculo. Onde tem x, você coloca o de cima. Depois coloca o de baixo e subtrai. Ó, você percebeu que rapidamente eu dupliquei?
É por isso que a aula online rende muito mais que a aula presencial. Eu tenho várias ferramentas aqui, né? Substitui cada valor de x por 1. Vai ficar 1 ao cubo, 4 vezes 1. Substitui cada valor de x por menos 1. Fica menos 1 ao cubo, 4 vezes o menos 1. Tudo bem? Agora é só resolver. Esse resultado tem que dar um número. Vou resolver aqui com calma com vocês. Vai ficar 1 ao cubo, que é igual a 1. 4 vezes 1 é igual a 4, né? Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. 4 com menos 1 é menos 4. Fechou? Menos 4 vezes 1 terço é menos 4 terços. Mais 4. Menos 4 com menos 1 terço vai dar mais 4 terços. É isso mesmo, mais 4 terços. E depois eu tenho menos 4. Agora vai ficar menos 4 terços mais 4. Menos 4 terços mais 4. Porque esse menos inverte os nós de todo mundo, né? Fica menos 4 terços mais 4. Agora a gente pode juntar. Menos 4 terços vai dar menos 8 terços. 4 mais 4 vai dar 8. Faz o MC, isso aqui é menos 8 mais 24. 24 menos 8 dá 16. Então a resposta é 16 terços. Se você puder usar a calculadora na prova, não fica perdendo tempo fazendo essas continhas aqui não, tá bom? Se não pode usar a calculadora, aí você tem que simplificar o máximo que você conseguir. Mas se pode usar a calculadora, você pode parar aqui, ó, monta a expressão, aperta igual, vai para a próxima. Entendeu? Para você passar em cálculo primeiro, você tem que saber otimizar o tempo na hora da prova. Pode usar a calculadora? Então usa. Não fica perdendo tempo fazendo conta numérica, não. Vai que você erra alguma continha aqui e não passa em cálculo primeiro só porque você confundiu mais com menos ou fez uma soma errada. Usa a calculadora, se puder usar, né? Então, a resposta deu 16 terços. Perceba que deu um número positivo. Então faz sentido, né? Eu estou calculando a área de uma região. Essa área aqui tem que ser um número positivo, não existe área negativa. Então, pelo menos faz sentido. Qual que é a área entre as curvas? 16 terços. Agora, é 16 terços metros quadrados? 16 terços quilômetros quadrados? Não sei. Ele não deu as unidades. Mas você tem que escrever assim, ó. 16 terços UA. Unidade de área. A gente não sabe qual que é a unidade, mas você tem que escrever. Por quê? Se você não escrever, tem professor que tira ponto. Tá? Às vezes você não passa em cálculo primeiro por causa de um detalhezinho desse. Olha só, a área daquela região é 16 terços UA. O que é UA? Unidade de área. Se tivesse um exercício contextualizado falando que era metros, aí poderia ser metros quadrados, poderia ser quilômetros quadrados, a gente não sabe. Mas tem que colocar esse UA. Fechou, então? Vou deixar as outras questões para casa para vocês. Ó. Calcula a área entre 12x2 e x2 menos 6. Calcula a área entre 9 menos x2 e x mais 1. Calcule a área entre menos 2x mais 3 e 6 menos x2. Pega esses três exercícios aqui, tenta fazer usando o mesmo procedimento, usando a mesma lógica que eu fiz a questão número 1. Agora fala para mim, você quer que eu resolva essas questões aqui numa outra live? Você quer que eu resolva a questão número 2, a questão 3, a questão 4, numa outra live? Põe aqui nos comentários, tudo bem?